Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar mais uma vez sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Essa aula está sendo gravada no dia 19 de agosto de 2023, portanto, daqui a 5 dias teremos 1 ano e 6 meses de conflito entre a Rússia e a Ucrânia. O objetivo desse encontro é falar sobre o conflito e, inclusive, através desse título, que, de certa forma, pode ser considerado irônico quando eu digo a Rússia perdeu a guerra. Então, eu vou procurar fazer uma análise sucinta sobre esse conflito que envolve a Rússia e a Ucrânia, que já deixou centenas de milhares de pessoas mortas e feridas, além de prejuízos de centenas de bilhões de dólares, tanto para a Ucrânia assim como para a Rússia. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Lembrando que esse conflito entre a Rússia e a Ucrânia tem forte possibilidade de continuar sendo cobrado nos concursos militares e também vestibulares. Então, eu irei analisar um pouco o contexto dessa guerra e dizer para vocês o porquê desse título irônico de que a Rússia perdeu a guerra. Então, aqui, para dar início à nossa aula, temos do lado direito a bandeira da Rússia, do lado esquerdo a bandeira da Ucrânia e, logicamente, aqui fuzis sobre as duas bandeiras, simbolizando esse conflito que já se arrasta por aproximadamente 18 meses. Então, vamos ver aqui, primeiro, a questão geopolítica dos Estados Unidos e da Rússia. Aqui nós temos um tabuleiro de xadrez, né? Onde é possível perceber 3 peões dentro desse tabuleiro de xadrez, né? Estados Unidos, a Ucrânia e a Rússia. Na verdade, 3 peças que fazem parte do jogo geopolítico desse conflito. Por que a Ucrânia desperta tanto interesse para a Rússia, tanto interesse para os Estados Unidos, e ainda poderia ter colocado aqui uma outra peça, a União Europeia? Ora, a Ucrânia é um país que tem uma grande extensão territorial, se comparado aos demais países do continente europeu, ou seja, um dos maiores países em superfície do continente europeu. A Ucrânia é um dos principais produtores de grãos do mundo, e na Ucrânia nós temos, além de solos de grande fertilidade, o Chernozion, que figura como o solo mais fértil do mundo. Nós temos no país reservas de gás natural, reservas de carvão mineral, temos também a presença de alguns recursos minerais metálicos e, logicamente, a sua posição estratégica em relação ao Mar Negro.
A Ucrânia fez parte da União Soviética até o desmembramento da União Soviética em 1991, em dezembro de 1991. E, a partir daí, a Ucrânia ela tornou-se um país 100% independente, porém, essa independência da Ucrânia levou o governo ucraniano da época a negociar com o governo russo a abertura de mão do seu arsenal de armas nucleares, tendo como garantia a proteção do território ucraniano em caso de guerra por parte da Rússia. E também, consequentemente, a Ucrânia veio fazer parte da Comunidade dos Estados Independentes, um grupo que na época era composto por 11 das 15 repúblicas que faziam parte da União Soviética. Então, no início que resultou do processo de desmembramento da União Soviética, a Ucrânia mantinha um governo pró-Rússia, ou seja, alinhado à política da Rússia, e fazia parte da esfera de influência política, econômica e militar da Rússia, inclusive tendo na Península da Crimeia a mais importante base naval russa no Mar Negro, em Sebastopol, que também dá à Ucrânia uma posição estratégica em relação à frota russa que atua no Mar Negro e dali pode ter acesso ao Mar Mediterrâneo. E do outro lado, o interesse da União Europeia e dos Estados Unidos em se aproximar da Ucrânia e afastar a Ucrânia da esfera de influência política, econômica e militar da Rússia. Então, já na década de 2010, houve uma crescente aproximação do governo ucraniano em relação à União Europeia, inclusive com a possibilidade eminente da Ucrânia ingressar na União Europeia. Então, a aproximação da política ucraniana da União Europeia, de certa forma, gerou um descontentamento ao governo russo, razão pela qual, quando então o presidente Viktor Yanukovych assumiu o governo da Ucrânia, ele procurou afastar as negociações do governo ucraniano com a União Europeia, negociações estas que iriam culminar com a entrada futura da Ucrânia no bloco europeu e se aproximar da influência russa, fechando acordos com Moscou e congelando as negociações com a União Europeia. Isso, de certa forma, gerou um descontentamento junto à oposição ucraniana, que foi às ruas em novembro de 2013 exigir a renúncia do presidente Viktor. Manifestações populares ocorreram em algumas das mais importantes cidades da Ucrânia, inclusive na capital Kiev, ou Kiev, como queiram pronunciar. E essas manifestações foram, a princípio, duramente reprimidas pelas forças de segurança do governo ucraniano. Foi quando, em função do aumento da pressão exercida pela população que não arredou pé, permaneceu nas ruas, cobrando a renúncia do presidente Viktor, cobrando a retomada das negociações com a União Europeia e o afastamento das negociações com a Rússia, em cima dessas pressões violentas, em cima do parlamento ou Congresso ucraniano ter votado a deposição do presidente Viktor, o então presidente ucraniano pediu asilo político à Rússia e viajou para Moscou. E sendo assim,
houve a derrubada do governo pró-russo e o surgimento de um novo governo pró-União Europeia. Só que existe um problema dentro desse contexto que acabou causando ou culminando com, vamos dizer assim, a separação da Crimeia da Ucrânia. A Crimeia é uma das regiões da Ucrânia que possui população majoritariamente de origem russa, onde o idioma russo é falado por mais de 50% da população, e lá o parlamento da Crimeia decidiu pela realização de um plebiscito, quando então a maior parte daqueles que foram votar, votaram pela independência da Crimeia e, consequentemente, votaram pela anexação da Crimeia à Rússia. A solicitação foi feita e o parlamento russo, então, decidiu pela anexação da Crimeia, inclusive enviando efetivos militares para consolidar esse processo de separação da Crimeia da Ucrânia. E o mesmo posteriormente também ocorreu em Luhansk e em Donetsk, que são dois oblasts ou províncias ou estados ucranianos do leste, que têm população predominantemente descendente de russos, que, desejosos da independência, também realizaram um referendo, um plebiscito, pela independência, pela separação desses oblastes do território ucraniano. Isso, de certa forma, gerou em 2014 um conflito que culminou com mais de 15 mil mortes entre as duas partes, a Rússia enviando mercenários para Donetsk e Luhansk para apoiar os separatistas, os nacionalistas separatistas de descendência russa, e o exército ucraniano, logicamente, enfrentando esse movimento separatista, até que houve o acordo de Minsk, que objetivou ali um cessar-fogo. E mesmo que esse acordo não tenha sido cumprido na sua plenitude, porque o lado pró-russo descumpriu esse acordo inúmeras vezes, durante um período de vários anos, 2014 até 2022, portanto, durante 8 anos, podemos assim dizer que os conflitos armados ficaram bem restritos nas províncias ou oblastes orientais da Ucrânia. Então, aqui nós vamos ver agora, né, essa questão, né, que ocorre não só na Ucrânia, como também em outras ex-repúblicas que faziam parte da União Soviética, que é a presença marcante de elementos de origem russa em determinados pontos do território. Aqui você tem a Península da Crimeia, aqui você tem Donetsk e Luhansk, onde é possível perceber que mais de 50% da população fala russo, ou seja, pessoas de descendência russa. E aqui nessa cor um pouco mais clara, você tem de 30% a 50% da população que fala russo e, portanto, é de descendência russa. Então, repare que uma parte do território ucraniano, na verdade, né, tem a presença marcante do elemento russo e que, sob influência da Rússia, apoiou esse movimento de independência, esse movimento separatista e, consequentemente, a guerra que se iniciou no dia 24 de fevereiro de 2022, quando então tropas russas iniciaram o processo de invasão do território ucraniano. Aqui nós temos, para que vocês possam ter uma ideia, eu fui uma pessoa que logo no início da guerra disse, eu tenho aulas aí no meu canal falando sobre isso, que seria um bater no outro apanhando, porque havia uma disparidade, como há até hoje,
entre as forças armadas da Rússia e da Ucrânia. O poder bélico da Rússia é muito maior do que o poder bélico da Ucrânia. Então, quando no dia 24 de fevereiro de 2022, tropas russas iniciaram a invasão da Ucrânia, eu entendia que seria uma guerra relâmpago, que no máximo iria durar cerca de um mês, como aconteceu, por exemplo, com a Geórgia, anos atrás, que também foi invadida pelo exército russo, e o governo capitulou em pouco tempo por causa do disparate, mesmo reconhecendo que a Ucrânia, a nível de poder bélico, é muito superior à Geórgia. Mas aqui nós temos, de uma forma comparativa, e não é uma forma comparativa que a gente pode dizer assim 100% fiel, porque ninguém na verdade vai dizer a quantidade de armas e equipamentos militares que possui no seu arsenal. Isso aqui serve apenas para dar uma noção da diferença gritante entre o poder bélico da Ucrânia e o poder bélico da Rússia. Então, para que vocês tenham uma ideia, soldados, Ucrânia, 1.100.000, Rússia, 2.900.000, quase 3 vezes mais. Militares na ativa, 200.000 na Ucrânia, Rússia, 900.000, ou seja, 4 vezes e meia superior. Reserva, Ucrânia, 900.000 militares, Rússia, 2 milhões, mais do que o dobro. Aeronaves de ataque, Ucrânia, 98, Rússia, 1.511, ou seja, mais de 10 vezes, mais de 15 vezes a quantidade de aviões de ataque. Helicópteros de ataque, Ucrânia 34, Rússia 544, ou seja, quase, vamos dizer assim, quase 2.000% a mais, né? Tanques, Ucrânia 2.596, tanques de canhão antigos da era soviética. Rússia 12.240, uma parte carros de combate modernos. Veículos blindados, Ucrânia 12.303, Rússia 30.122. Olha o disparate. Peças de artilharia, Ucrânia 2.040, Rússia 7.571. Não entra aqui a Marinha de Guerra, que a Marinha de Guerra russa é muito maior do que a Marinha de Guerra da Ucrânia. E a Marinha de Guerra da Ucrânia foi totalmente dizimada no início da guerra com a Rússia. Então, por esse quadro comparativo, há de se entender que quando eu disse lá no início da guerra que seria um batendo, outro apanhando, e que essa guerra deveria terminar em um mês de conflito, eu me pautei nessa grande diferença que tem entre as duas forças armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica, e lembrando que a Rússia é uma das maiores potências militares do planeta. Então, por isso que eu disse que essa guerra deveria ser relâmpago, e assim como eu, tantos outros se enganaram, o próprio governo russo se enganou, quando pensou e quando subestimou a capacidade do exército ucraniano em resistir à invasão do seu território. Aqui nós temos, nesse slide, o início da guerra, dia 24 de fevereiro de 2022. Então, vamos falar um pouquinho dessa doutrina militar da Rússia. Não só da Rússia como grandes potências, a doutrina militar não é muito diferente. Por quê? Ora, o que você faria sendo o presidente, sendo o ministro da Defesa da Rússia? Determinaria, dentro de uma lógica militar, ataques aéreos, feitos com aviões, helicópteros, mísseis de cruzeiro, durante um determinado período de aproximadamente 30 dias, para destruir o quê? Toda a infraestrutura militar, centros de comando,
centros de comunicações, bases aéreas, bases navais, bases do exército, tudo aquilo atacaria centrais de geração de energia, atacaria as torres de comunicações, enfim, atacaria toda a infraestrutura básica necessária para que deixasse o inimigo a um ponto de fragilização tão grande que quando a invasão por terra se iniciasse, essa guerra fosse findada, chegasse ao fim em poucas semanas de conflito. Era o mínimo que se esperava que a Rússia fizesse. Ou seja, 2, 3, 4, 5 semanas de ataques aéreos maciços para minar toda a infraestrutura, toda a logística de guerra da Ucrânia. Apesar do início da guerra ter se pautado dentro dessa estratégia da doutrina militar russa, ocorreram, na verdade, centenas de ataques aéreos com mísseis, com aviões e com helicópteros à infraestrutura e a bases militares, aeroportos da Ucrânia e por aí vai. Essa guerra, ela foi acompanhada, ou seja, esse ataque aéreo, ele foi acompanhado simultaneamente pela invasão do território ucraniano, sem que antes minasse a plena capacidade da Ucrânia em resistir à invasão do seu território, mesmo sabendo que a diferença entre o poder bélico da Rússia era muito grande, esmagadora em relação ao poder bélico da Ucrânia. Mas olha o primeiro grande erro cometido pelos russos: o início do ataque por terra, acompanhando os ataques aéreos, sem que antes destruísse a capacidade da Ucrânia em resistir uma invasão por terra. Ali eu reconheço o primeiro grande erro da invasão do território ucraniano. Aqui nós temos, por exemplo, as tropas russas. Repare que iniciaram por terra a invasão por várias frentes. Ora, isso era uma iniciativa correta? Correto. Quanto ao início da invasão em várias frentes, isso era correto desde que, primeiro, os russos destruíssem a capacidade militar da Ucrânia, ou seja, toda a infraestrutura e toda a logística de guerra da Ucrânia. Então, após fazer isso, aí sim, iniciaria-se os ataques pelas frentes oriental da Ucrânia, pela frente norte, inclusive partindo aqui da Bielorrússia, e pela frente sul, partindo da Crimeia e também partindo aqui do Mar Negro. Então vocês podem perceber que tropas do exército russo iniciaram a invasão simultaneamente aos ataques aéreos que estavam sendo realizados contra a infraestrutura e a logística militar da Ucrânia. Claro que nos primeiros dias de guerra, os russos conseguiram obter vitórias importantíssimas. O exército russo teve um avanço significativo nos 10, 15, 20 primeiros dias de guerra, 30 dias de guerra, o que também pressupunha que o governo de Kiev, ou Kiev, iria cair em pouco tempo. Foi quando, inclusive, o presidente Joe Biden dos Estados Unidos ofereceu refúgio, asilo ao Zelensky, e o Zelensky, o presidente da Ucrânia, disse assim: eu não preciso de asilo, de proteção, eu preciso de armas para resistir à invasão russa. Então, essa colocação do Zelensky, ela foi de grande importância porque ela despertou a questão do nacionalismo ucraniano e o desejo do exército ucraniano em resistir com bravura à invasão da Ucrânia. E em cima do que o Zelensky falou, logicamente que houve
uma coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos, seus aliados da OTAN e outros países aliados dos Estados Unidos, que começaram a enviar para a Ucrânia ajuda militar para conter a invasão do território ucraniano. Aqui no dia 8 de março de 2022, repare que o exército russo já estava nas imediações, nos subúrbios, ou podemos assim dizer, na periferia de Kiev, ou Kiev, que é a pronúncia correta. Então você vai observar que as tropas russas iniciaram, né, a invasão da Ucrânia por 3 frentes, a oriental, a norte e a sul, e em poucos dias, em 12 dias de guerra, já estavam ocupando uma parte significativa do território ucraniano, inclusive chegando na periferia da capital ucraniana, o que levava a crer que a queda da capital seria questão de dias, porque estamos falando de um exército poderoso que, no início da guerra, enviou 190 mil militares para invadir o território ucraniano. Então, a superioridade bélica a nível de armamentos nos remetia a acreditar que essa guerra seria finalizada em pouco tempo. Então, a Rússia, ela conseguiu obter uma vantagem enorme, tomando vários pontos do território ucraniano em poucos dias de guerra. Aqui nós temos, por exemplo, um outro erro cometido pelos russos, pelo exército russo, podemos assim dizer, a paralisação dos comboios militares russos. Ora, comboio militar que estava marchando para Kiev, 60 quilômetros, imagina quantos veículos militares, aí nós estamos falando de carros de combate, lança-foguetes, nós estamos falando de sistemas de defesa aérea, estamos falando de caminhões de transporte de tropas, estamos falando de obuses, estamos falando de caminhões-tanque para o transporte de combustível, caminhões para o transporte de alimentos, caminhões para o transporte de água, tudo aquilo que uma logística de guerra exige. Então, a formação desses gigantescos comboios militares, dentro de uma concepção de guerra, também pode ter sido um dos elementos responsáveis pelo fracasso da invasão do território ucraniano. Por quê? O que a Ucrânia fez, o que o exército ucraniano fez para conter esses comboios? Ora, dividiu o exército em vários batalhões com um número pequeno de soldados que se posicionaram em pontos estratégicos próximos a essas rodovias. E o que eles fizeram? Começaram a atacar os veículos da dianteira com foguetes antitanque, foguetes que foram lançados contra caminhões, contra carros blindados, enfim, não só na frente como atrás. Então, em determinados pontos, né, você teve o estrangulamento do comboio, que não conseguia avançar e muito menos conseguia recuar, porque uma grande quantidade de veículos foram destruídos nas extremidades desses comboios, impedindo em determinados pontos estratégicos que esses comboios se movimentassem. Então, esse comboio de 60 quilômetros de extensão, 40 milhas, estava se dirigindo para Kiev, ele foi parado e foi sendo atacado inúmeras vezes com uma perda de material bélico gigantesco. Se você pegar essa foto aqui, por exemplo, os caminhões travados, se você ataca aqui um caminhão desse aqui, explode e gera um incêndio, esse incêndio se propaga rapidamente para outros veículos que estão aqui colados.
Então repare aqui a paralisação dos comboios, e se você pegar imagem de vídeo, imagem da cobertura da guerra, vai ver que em vários pontos do território ucraniano, esses comboios foram paralisados, o que afetou a questão da logística de guerra, porque uma guerra ela tem uma complexidade muito grande. Se a logística de guerra falhar, não tem plano estratégico que leve um exército a vencer uma guerra. Porque quando a gente fala em logística de guerra, a gente está falando em munição, peça de reposição, alimentação, combustível, tudo aquilo que é necessário para manter o fronte ativo. Então, em vários frontes, em várias frentes de combate, os russos reclamaram durante todo esse período de guerra, até agora, recentemente, várias frentes reclamando da falta de munição, da falta de peça de artilharia, da falta inclusive de alimentos, de água, expondo os soldados russos a sacrifícios e levando parte desses militares, inclusive, a desertarem, a abandonarem, a virarem para o lado ucraniano. Você tem militares russos que hoje lutam ao lado do exército ucraniano contra o próprio exército russo. Uma grande quantidade de russos se rendendo no fronte, até mesmo porque, os russos mandaram também para a frente soldados ou militares que foram convocados sem um treinamento apropriado para ser colocado na frente de combate. Isso gerou desespero aos mais jovens e muitos acabaram se rendendo, acabaram se entregando ou foram executados pelos próprios russos, que não admitem inclusive o recuo na linha de combate. Então ocorreram, na verdade, várias denúncias de russos sendo executados por russos por não cumprirem a ordem de avançar, porque estavam sendo dizimados pelas linhas de defesa da Ucrânia. Aqui nós temos, perdão que deu uma disparada aqui. Aqui nós temos uma imagem, essa imagem aqui na cidade que fica na periferia de Kiev, Bush, de um comboio militar da Rússia que foi destruído aqui. Os tanques, os carros blindados queimados, calcinados, um monte de ferro velho. Por quê? Ora, em vários pontos do território ucraniano tem florestas fechadas. Então, o que isso, além de em alguns pontos do território, você tem, além da floresta, morros que permitem você, através de pequenos destacamentos militares, fazer uma guerra, vamos dizer assim, de guerrilha e atacar esses comboios, minando a capacidade de combate e, consequentemente, destruindo uma grande quantidade de material e equipamento militar. E não foi só equipamento militar destruído. Os ucranianos capturaram uma grande quantidade de equipamento militar abandonado pelos russos quando eles começaram a se retirar de parte dos territórios que haviam conquistado no início da guerra. Aqui nós temos a Rasputsa, que é um fenômeno natural que ocorre a partir da primavera, quando então começa a acontecer o degelo, o derretimento da neve, e se forma lodo, lamaçal, algumas áreas ficam pantanosas, e isso também ajudou a paralisar determinados grupos de carros de combate, de veículos militares. Aqui você pode observar que o tanque, ao soldado aqui, ele está atolado na lama, tá entendendo? Então, ora, é inadmissível, dentro da minha concepção, os militares russos não terem essa visão da Raputia que acontece na primavera e ter seguido em frente com o avanço de seus carros de combate, dos seus equipamentos militares, caminhões, peças de artilharia, em áreas de estrada de terra que viraram pântano, lamaçal e atolaram. Então os russos perderam muito equipamento, porque esse material preso aqui
acabava ficando à mercê dos ataques do exército ucraniano. Muito equipamento militar russo foi perdido porque estava atolado, ou foi perdido porque foi destruído quando estava atolado, e eles tentando retirar esses equipamentos militares dos atoleiros. Agora, a Rússia convive com esse problema da Raputia. Inclusive o Hitler, na Segunda Guerra Mundial, caiu nessa armadilha. Uma grande quantidade de equipamento militar alemão ficou preso no lamaçal no período da primavera, e os alemães não tiveram uma capacidade operacional que pudesse resistir à contraofensiva do exército russo, sendo um dos fatores responsáveis pela derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. E aqui também acabou se transformando no cemitério, não só de veículos militares, mas de muitos militares russos. Aqui nós temos a ajuda militar à Ucrânia. Então, a ajuda militar foi de vital importância para que a Ucrânia pudesse conter o avanço das tropas russas no seu território. Nós estamos falando de países como Estados Unidos, Inglaterra, França, Alemanha, Japão, Coreia, Suécia, Holanda e tantos outros países que estão enviando ajuda militar para a Ucrânia, e essa ajuda militar foi de suma importância não só para conter as tropas russas, assim como fazer com que as tropas russas recuassem em vários pontos do território ucraniano. Aqui nós temos o HIMARS, que é um sistema de foguetes inteligentes dos Estados Unidos, com alcance de 80 quilômetros, que está sendo muito utilizado para destruir depósitos de munição, postos de comando, áreas de concentração de militares russos, e por aí vai a infraestrutura militar que está na retaguarda. Então é um sistema de foguete de muita eficiência. Os ingleses também enviaram foguetes inteligentes, os franceses, os alemães, né? Os americanos e seus aliados enviaram o Javelin, que é um dos mísseis antitanque mais modernos do mundo, extremamente letal, né? Que tem causado uma perda enorme de materiais bélicos à Rússia, enfim. Aqui nós temos as sanções econômicas, que têm gerado prejuízo. Até às vezes você vê assim, as sanções econômicas não surtiram efeito. Fala sério. Claro que surtiram efeito. O problema é que a Rússia, quando iniciou a guerra, ela tinha reservas cambiais de 600 bilhões de dólares. Então ela tinha fôlego para manter a guerra. Só que esse fôlego ele está se esgotando. Então, na medida em que a perda de material bélico consome milhões e milhões de dólares, bilhões de dólares estão sendo consumidos em equipamentos militares, em armas, em munições, em alimentação, em logística de guerra como um todo, combustível e etc. Ora, essa capacidade da Rússia sustentar uma guerra por um longo período, ela vai perdendo fôlego, isso é normal. Então aqui, ó, as sanções geraram o quê? 20% de redução nos gastos dos consumidores e nas vendas do varejo. Isso vai se refletir na arrecadação de impostos. Uma coisa está atrelada à outra. 1.000 ou mais empresas estrangeiras encerraram suas operações na Rússia. Isso no início da guerra. Hoje o número é muito maior. 50% de queda nas importações, as sanções econômicas impostas à Rússia. 500 mil pessoas fugiram da Rússia quando houve a convocação de jovens e adultos para a guerra. Muitos fugiram do território russo e migraram para outros países porque se negavam a ir para a guerra, lutar contra a Ucrânia, até mesmo porque é uma guerra do Putin contra o Zelensky, é uma guerra do Putin contra o Biden e do Putin contra os Estados Unidos e seus aliados da OTAN, tá entendendo? Então, por que eu vou me envolver numa guerra que não tem nada a ver? A Rússia não estava sendo ameaçada, não estava sendo invadida, não teria
essa possibilidade, inclusive, da OTAN invadir o território russo em razão do poderoso arsenal nuclear que a Rússia tem. Então, essa história de que o ingresso da Ucrânia na OTAN iria aumentar a ameaça à segurança do território russo, isso é uma retórica falsa, mentirosa. Como um país que tem mais de 8.000 ogivas nucleares, armas de destruição em massa que seriam capazes de exterminar a raça humana no planeta, iria ter medo da OTAN se aproximar da sua fronteira, ou vários países da OTAN passarem a fazer fronteira com a Rússia? Ora, a partir do momento que existisse uma guerra convencional, o que a Rússia iria fazer? Iria utilizar suas armas de destruição em massa e nós não estaríamos aqui para contar a história. Então aqui nós temos 75 bilhões de redução nas reservas cambiais de Putin no início da guerra. Hoje a redução é bem maior, porque a guerra já completou, vai completar agora 1 ano e 6 meses. Imagina o prejuízo que essa guerra está gerando. Claro que o prejuízo para a Ucrânia também é gigantesco, porque cidades ucranianas foram parcialmente destruídas, algumas quase que completamente destruídas, perdas de material, de infraestrutura, de equipamentos muito grandes. Então, uma guerra que gera prejuízos dos dois lados. Mas a Rússia também está pagando um preço muito alto por essa guerra. Aqui nós temos a contraofensiva da Ucrânia em 2022. Já em abril de 2022, menos de 2 meses após o início da guerra, a Rússia foi desocupar os territórios que havia ocupado no norte, por causa da falha da logística de guerra para o abastecimento do fronte. Repare que a Rússia chegou em Bucha, bem perto de Kiev, estava próxima, já estava na periferia da capital ucraniana, e foi obrigada a recuar, e o ministro da Defesa da Rússia disse que a Rússia iria desocupar os territórios do norte, porque iria concentrar seus esforços de guerra nas províncias do leste e do sul, como está aqui, ó. Então, não foi só no norte, nós tivemos também a contraofensiva da Ucrânia no leste, parte dos territórios conquistados pela Rússia no leste foram retomados o ano passado pelo exército ucraniano, assim como no Oblast, ou província de Kherson, que também foi, os russos abandonaram, porque a Ucrânia destruiu as pontes localizadas no rio de Dnipro, e isso iria causar um problema de abastecimento do fronte aqui no Oblast de Kherson. Então os russos decidiram abandonar, porque tudo indicava que a ofensiva de 2022 do exército ucraniano estaria concentrada aqui no sul, até mesmo por causa da proximidade da Crimeia. Então, agora nós temos aqui uma outra imagem, que é a contraofensiva de 2023, iniciada em junho desse ano. Então essas setas vermelhas indicam os pontos em que o exército ucraniano está avançando lentamente e retomando territórios que haviam sido ocupados pelo exército russo. Então a Rússia, está tendo uma perda enorme de militares, apesar do avanço da Ucrânia ser um avanço lento, está sendo um avanço consolidado. Todo dia as tropas ucranianas estão avançando mais um pouco, recuperando vilas, povoados, cidades que estavam sendo controladas pelos russos e, consequentemente, aumentando a pressão sobre o governo do presidente Putin. E o governo norte-americano anunciando o envio de mais e mais armas. Agora o governo norte-americano já anunciou o envio dos caças F-16. Então, um dos problemas que a Ucrânia tem é justamente o controle do seu espaço aéreo, poucos aviões de combate, apesar de que a aviação de guerra da Rússia, em função da grande quantidade de perda de aviões e helicópteros, está tendo sua área de atuação muito restrita em função dos mísseis que a Ucrânia recebeu, mísseis antiaéreos, que derrubaram inúmeras aeronaves da Rússia. Então, a capacidade da defesa aérea da Ucrânia melhorou muito e continua melhorando.
O próprio Prigozhin, do grupo Wagner, disse que a Ucrânia tem hoje um dos melhores exércitos do mundo, não só em preparo para a guerra, determinação para a guerra, assim como táticas de guerra e equipamentos militares para enfrentar os russos nos mais de 1000 quilômetros de frente de combate que separam os exércitos russos dos exércitos ucranianos. Então, aqui, para que vocês tenham ideia, esses dados foram do dia, hoje é dia 19, dia 17, né, de agosto. Repare, de acordo com a Ucrânia, tá? Lembrando que em guerra a gente nunca sabe se a informação é verdadeira ou falsa, porque a propaganda de guerra muitas vezes superestima os dados que estão sendo publicados. Então, entre militares mortos e feridos, 256.510 russos fora de combate, ou por estarem mortos ou por estarem feridos. Repare, bem mais do que os 190 mil militares que a Rússia enviou no início da guerra com a Ucrânia. Aviões militares, 315. Olha a quantidade de aviões de combate que foram derrubados. Helicópteros de combate, 316 helicópteros foram derrubados. Tanques de canhão, 4.332 tanques de canhão. Repare, um número altíssimo. Veículos de combate, 8.410. Sistemas de artilharia, 5.193. Lançadores de foguete, 714. Sistemas de defesa aérea, 486. Caminhões de transporte, aí é combustível e outros tipos de produtos, 7.658. Drones, 4.276. Mísseis de cruzeiro, 1.406. Navios de guerra, 18. Então, aqui nós temos dados sobre as perdas militares da Rússia nesses 18 meses de guerra, quase 18 meses. Lembrando que no próximo dia 24 estaremos completando 18 meses de guerra entre a Rússia e a Ucrânia, sem um prognóstico de fim dessa guerra. Até o momento ainda não há nenhuma previsão, nenhuma estimativa do fim do conflito. Então, moçada, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro, tá? Essa aula foi um pouquinho longa, apesar de eu ter acelerado o máximo a explicação, mas juntando com as demais aulas que eu falo sobre o conflito da Ucrânia, dá a vocês amplas condições de acertarem qualquer questão de prova que envolva o conflito da Ucrânia com a Rússia e a questão geopolítica que envolve a Ucrânia e os interesses da Rússia, União Europeia e Estados Unidos em ter a Ucrânia como sua área de influência política, econômica e militar. Moçada, dá uma força aí no canal, divulga esse canal, ajuda a propagar nossos vídeos, compartilhando essas aulas, né? Deixa o seu comentário, diga se gostou, dê uma sugestão de aula, tá entendendo? Se tiver alguma dúvida, pergunte, porque o canal GeoGênio, ele foi criado com um único objetivo: democratizar o ensino da geografia. Eu não criei canal para ganhar dinheiro no YouTube, não, tá? Já disse e volto a dizer, a partir do momento que esse canal for monetizado, tudo aquilo que eu receber do YouTube será convertido para instituições de caridade. E vou provar. E qualquer um que tenha acesso e saiba mexer no YouTube bem, vai ver o quanto eu vou receber e poderá ter a comprovação. Recebi X, foi doado o mesmo X. Hospital do Câncer Infantil, um asilo, um orfanato, uma instituição de caridade qualquer. Porque o canal GeoGênio é uma ferramenta de aprendizado criada para ser ou dar suporte ao aluno que está se preparando para o concurso ou para os concursos, sejam jovens ou adultos. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço! Fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein?
Fui!